Olá, saudações a todas, todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Toques de Cuidado. Meu nome é Charles Brito e hoje vamos conversar sobre as dimensões, os tipos, as perspectivas de cuidado, falando um pouco do nosso objetivo nesse canal. Sejam muito bem-vindos. Esse canal, ele tem a pretensão de falar do cuidado e da saúde em uma perspectiva integral, global, holística. Mas para isso a gente tem que fazer algumas questões. Por exemplo, o que é o cuidado? O que consiste em cuidar? E cuidar do quê? Cuidar de quem? E a gente vai entender que essa saúde é algo que necessita ser cuidado. Leonardo Boff, um teólogo brasileiro, vai dizer que o sujeito humano tem o cuidado em sua ontogênese, ou seja, na própria essência, na própria evolução, no próprio desenvolvimento desse humano, tem o cuidado. E de acordo com ele, sem o cuidado, o humano deixa de ser, inclusive, humano. E aí a gente pode entender, pensar em exemplos de outros animais que porventura nascem e o seu instinto vai permitir com que ele viva quase que livre, independente, o que não é o caso do ser humano. Então esse cuidado, ele está na essência para que nós nos desenvolvamos, para que a gente desenvolva essa potencialidade, essa capacidade que nós temos inata. E aí, ao pensar em saúde, outras questões já nos ocorrem. Por exemplo, você tem saúde? Você está sadio? O que você tem? Como é que você atua para você poder dizer que você está bem, para que você está sadio? E aí vamos entender essa saúde numa perspectiva mais ampla possível. Porque nós poderíamos pensar lá atrás, muito antigamente, numa relação dicotômica, dualista, entre saúde e doença. Então, por exemplo, bem, eu não estou doente, logo eu tenho saúde. Ou o contrário. Mas essa relação não se mostrou muito eficiente ao longo da história. Ainda que muitos de nós percebamos a vida, a saúde, nessa relação dicotômica, 8 ou 80. Ou estou sadio ou estou doente. E aí a gente pode afirmar que nada, ninguém é completamente sadio ou completamente doente. Nós temos perspectivas várias entre esses dois polos, por assim dizer. E aí as teorias da complexidade vai nos falar que entre uma perspectiva e outra há milhões de possibilidades, correto? À medida que o conceito de saúde foi evoluindo na história, a gente pode pensar, por exemplo, lá na década de 40, 50, 1940, 1950, aproximadamente, a Organização Mundial da Saúde já começou a avançar nesse conceito, sendo ainda um conceito bastante velho, dizendo ela que saúde diz respeito não só à ausência de doença, mas um bem-estar. Ela inclusive chamou de um completo bem-estar, o que para nós parece um tanto quanto utópico. Mas ela disse lá, um completo bem-estar biopsicossocial. Ou seja, eu tenho que ter um bem-estar biológico, ou seja, físico, orgânico, sistêmico, correto? Mas um bem-estar também psíquico, emocional, a gente pode pensar em uma perspectiva mental, cognitiva também, e um bem-estar social, relacional, tá? É claro que aqui a gente já pode ampliar essa relação, pensando no equilíbrio energético, entre outras possibilidades que a gente vai abordar durante essas nossas conversas. A história, a sociedade foi evoluindo esse conceito. Os conceitos mais atuais de saúde já trazem relações intersetoriais, relações sistêmicas, e vão nos afirmar que, para se ter saúde, eu tenho que necessariamente pensar em alguns condicionantes, em alguns determinantes, relacionando esse conceito de saúde, de cuidado em saúde, com outras esferas. Por exemplo, a esfera educacional, sanitária, o acesso que eu tenho a bens e a serviços de saúde, a relações como renda, como trabalho, como segurança, como transporte, enfim.
E aí os conceitos, à medida que eles vão se evoluindo, eles vão trazendo questões, por exemplo, próprias à autonomia, ao empoderamento do indivíduo. Ou seja, mais sadio, mais sano eu serei à medida que eu sou mais responsável, mais capaz de responder a esses estímulos do ambiente. Então, se eu respondo bem a esses vários estímulos, eu tô legal, eu tô sadio. Bem? E aí, nessa lógica, o cuidado à saúde tem que necessariamente contemplar essas várias perspectivas. E aí a gente vai pensar num cuidado, por exemplo, energético, espiritual. E aí eu vou envolver uma série de práticas nesse pressuposto, que vai desde a minha concentração, do meu foco, do meu pensamento positivo, das minhas técnicas de visualização, de meditação, né? Sem a pretensão de entrar aqui em um viés religioso, não temos, mas pensar em um pensamento positivo, em algo para o bem, algo bom. Isso aí, sem dúvida, é pertinente, é válido. E aí nós temos uma série de estudos que vão valorizar o poder da oração, o poder da prece, o poder da meditação, seja ela voltada ou não para um foco religioso, e não necessariamente deve ser voltada para um foco religioso. Vamos trabalhar inclusive com técnicas meditativas que são independentes de qualquer credo, de qualquer prática religiosa. Tá? Dentro dessa lógica, nós temos algumas outras práticas de cuidado que trazem esse viés energético, esse cuidado. Por exemplo, técnicas de imposição de mãos, como é o caso do Reiki, como é o caso do Jorei, da cura prânica, entre outros que o mundo desenvolve aí com maestria. Muitas delas, inclusive, validadas cientificamente. Vamos lembrar que a proposta do canal nossa é fazer um diálogo entre os saberes e as práticas populares de saúde, as medicinas tradicionais, as medicinas ancestrais, tudo isso validado pelas ciências baseadas em evidências. Então fizemos um largo estudo de muitos artigos científicos, todos eles escritos em revistas científicas validadas, indexadas, para comprovar a veracidade dessas técnicas. Pois bem, uma outra dinâmica de cuidado diz respeito a esse cuidado emocional, psíquico. E aí nós temos as várias técnicas cognitivas, as psicoterapias, as várias práticas que vão relacionar esse sujeito, esse indivíduo, em sua perspectiva histórica, em sua perspectiva cultural e, sobretudo, na sua dinâmica de relação. Relação essa que transcende essa dinâmica do indivíduo para com a sua família, para com o seu meio, para com o seu todo. Mas a grande relação aqui é entender que esse meio, essa família, por exemplo, é muito importante. Mas a gente tem que sempre perceber e buscar o equilíbrio dessas relações. Por exemplo, você pode me perguntar, Charles, você está me dizendo que esse meio social não é importante? A minha família não é importante? A saúde espiritual não é importante? Não, não, não. Muito pelo contrário. Tudo é importante. A sua família é muito importante, mas tanto quanto você. A gente tem que entender que a nossa família, por mais que nós amamos, eles uma hora vão. Os seus filhos, uma hora vão constituir outras famílias e vão sair de casa. Ainda que a gente tenha vivenciado hoje o movimento contrário, né? Dos filhos retornando para casa. Mas enfim, essa já é outra questão. Por via de regra, os filhos vão embora, vão constituir outras famílias, né? Os nossos pais, os nossos avós, por mais que nós amamos, uma hora eles não estarão aqui. De qualquer modo, a família, o cuidado social, a nossa história, a nossa cultura é por demais importante, mas não mais que você, enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Então, o grande lance é o equilíbrio entre essas relações. Eu devo cuidar da minha família tal como eu cuido de mim. E aí essa lógica que a gente vai tentar emergir nesses diálogos, nesses vídeos, nesses conteúdos que a gente vai trabalhar. Outra perspectiva de cuidado
e essa talvez mais prática, mais fácil de entender, é a dinâmica física. Então, essa corporeidade, essa corpolatria. Então, eu não estou defendendo aqui um culto ao corpo, muito pelo contrário. Como eu falei anteriormente, defender o equilíbrio entre essas relações. Então, eu vou cuidar do meu corpo entendendo essas várias atividades que vão me possibilitar utilizar esse corpo da melhor forma possível. Há um outro teólogo, se não me engano francês, Teilhard de Chardin, que vai dizer que nós somos seres espirituais que vivenciam uma perspectiva física. Ou seja, nós não somos algo físico que tem um espírito, mas o contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, na verdade, valorizar só uma parte em detrimento de outra. O grande lance, como eu havia dito, é conceber, é entender esse equilíbrio entre essas várias relações. Então, esse culto ao corpo que muitos desenvolvem, ele pode ter alguns problemas inerentes a isso. E aí, de qualquer modo, a gente vivencia essa materialidade. Nós vivenciamos esse movimento físico, concreto. Então eu tenho que cuidar necessariamente da minha alimentação, de como é que eu me organizo, de como é que eu me posiciono, né? De como é que o meu corpo se situa nesse mundo. E aí esses vários cuidados corporais, e aí nós temos uma ampla gama de cuidados corporais, físicos, alimentares, entre outros, vão dar conta dessa dinâmica de cuidado, de corporeidade, né? De conhecimento corporal, de consciência corporal, entre outras coisas. Mas a dinâmica de cuidado, ela até avança em relação a essas questões. Por exemplo, a gente pode pensar, já que a gente vivencia esse momento da physis, da corporeidade, dessa materialidade física, a gente pode pensar numa saúde financeira. E aí vamos pensar num cuidado financeiro, entre outras práticas dentro dessa relação biopsicossocial, mas também extrapolando para uma dinâmica relacional, energética e entre as várias outras relações que esse corpo desempenha no mundo contemporâneo. Perceba que esse canal nosso eu considero uma dinâmica bastante pretensiosa, e eu me considero eventualmente pretensioso nessa relação, de tentar dar conta de trazer esses vários conteúdos e a gente vai dialogando juntos e refletindo, e a partir dessas informações produzindo conhecimento para que a gente consiga aplicar em nossas vidas, e à medida que a gente se aproprie e aplique esses conteúdos em nossas vidas, ter relações mais férteis, mais profícuas, mais sadias, tendo inclusive uma produtividade, um produto dessa relação mais significativo, aumentando com isso e melhorando as nossas relações, fazendo o que a Organização Mundial da Saúde vai chamar de viver mais e melhor. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo. Abraço a todos, saúde e paz.